Olá pessoal, começando aqui o Papo de Base, aqui da Arena Correio, na coluna onde tudo acontece. E eu estou aqui com dois profissionais da categoria de base da Paraíba, o professor Amaral, da AAPB, e o professor Mike, do Clube Cabo Branco. Eu sou Amaral, da Associação Atlética Paraíba, AAPB. Comecei a trabalhar com futsal desde 1998, estagiário do SESC, Serviço Social do Comércio. E entrei no Colégio Objetivo Padrão e daí até hoje trabalhando aí com as categorias de base do nosso futsal. Sou Mike, trabalho lá nas categorias de base do Clube Cabo Branco, também trabalhando com as equipes e nas escolinhas do Colégio Motiva. Uns anos atrás estava só como atleta e aí estou fazendo essa transferência agora atleta e virando treinador, trabalhando nessa área. E a gente está aí buscando o nosso espaço, buscando aprender muito com todo mundo que já está aí, com o professor Amaral aqui. Satisfação imensa, professor. Satisfação imensa, Michel. Show de bola. Amaral, vamos começar falando da base. Como é que você está vendo a base hoje, né? A base é excepcional, né? Eu vejo um trabalho muito bem feito em todo o Brasil. Mas vamos falar especificamente da nossa Paraíba, né? Nós temos equipes muito fortes, bem trabalhadas, né? Em todos os aspectos, em todos os clubes, né? Especificamente falando um pouco da APB, nós temos grandes equipes bem trabalhadas pelos profissionais, o professor João Carlos, que trabalha com o Sub-7 Sub-8, o professor Ed Caju, que trabalha com o Sub-6 e o Sub-9, o professor Amaral, trabalha com Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, né? E graças a Deus a gente vem tendo ótimos desempenhos nas competições, né? Nível não só da Paraíba, como a nível nacional também. Mike, você há um tempo atrás estava na base, né? Isso. Você foi um jogador de base. Eu queria saber da evolução que você vê hoje. Porque a base é diferente. Hoje a base são mini atletas, né? É impressionante, assim, os meninos, às vezes de 7 anos, 8 anos já sabe sair jogando, já. Perfeito. Então, assim, a base mudou e está mudando. E eu queria saber a sua opinião para essa evolução. Então, como você disse, a base é totalmente diferente. A base que a garotada tem hoje é totalmente diferente da base que eu tive. E uma coisa até que venho me questionando muito e conversando com alguns colegas é o quão tático cada vez o jogo está ficando desde a iniciação. Por exemplo, trabalhando com as equipes Sub-7 hoje, a gente vê que as crianças, como você disse, são mini atletas, porque eles precisam de um treino específico, um treino extra ali, para poder desempenhar, porque na hora do treinamento, dificilmente a gente vai ter o tempo de trabalhar um chute a gol, de trabalhar uma condução, de trabalhar um passe, porque se a gente não trabalha o tático, a gente na hora de dar competição, a gente fica para trás. O jogo mudou muito, né? E principalmente nesse quesito tático, desde a iniciação. Eu vim aprender alguma coisa tática, eu acho que eu vim ter 15 para 16 anos. Isso. E Amaral, você está nesse processo, né? Você pegou todo esse processo, você pegou tanto um pouco lá atrás, como agora também, né? Essa evolução que é constante, né? Com certeza. Eu peguei, sou de uma geração, acho que 2 gerações abaixo da de Mike. Os nossos treinos eram muito analíticos, né? Então, era muito trabalho de fundamentação técnica para depois entrar no processo tático e depois construir as 2 situações no jogo formal, né? Assim, e muito se dá pelo fato de hoje nós termos muitas competições, né? Então um calendário, vamos chamar de temporada, né? A temporada é muito cheia. A gente, num planejamento de um ano, a gente começa as nossas atividades mais ou menos dia 10 de janeiro. Dia 20 de janeiro já tem inscrição do Campeonato Paraibano. Em março já está começando o Campeonato Paraibano. Então, por muitas vezes, você já inicia um processo de treinamento queimando etapas, onde você precisaria fazer um pré-competitivo para o competitivo e você não tem espaço, porque você já começa a trabalhar pensando no campeonato há 2 meses, né? Então, por muitas vezes você queima etapa, e isso aí
na base de iniciação é ainda mais prejudicial, né? Você tocou num ponto muito importante, que é a questão do calendário. Hoje em dia também mudou, né? Antigamente vocês tinham competições, a gente tinha competições assim, tinha os escolares, tinham competições distantes. Hoje não, hoje são várias copas, principalmente copas de tiro curto, né? São copas de fut 7, são copas de fut 11. Aí o menino joga fut 7, fut 11, futsal. Aí tem semana que o menino joga sábado, domingo, às vezes 2 vezes no sábado, domingo, aí segunda, terça, treina. Como é que fica, né? Como o pai tem que administrar e o treinador administra esse calendário, né? Assim, trazendo para minha época, para minha geração, nós tínhamos o fraldinha, o pré-mirim, o mirim, o infantil, o infanto, o juvenil e o adulto, né? Então, eu gosto sempre de lembrar dessa época porque todo atleta ele tinha o seu primeiro ano na categoria. Então, um aluno de 6 anos, ele tinha o primeiro ano dele no sub-7, que era o fraldinha. Né? Para depois ser o último ano dele no fraldinha. Hoje, eu acredito desde 2010, que a Federação Paraibana de Futsal implementou as categorias pares e ímpares. E aí lotou o nosso calendário. Eu, no início, era contra essa questão de par e ímpar, justamente porque atrapalha o processo de treinamento, né? Até o nosso planejamento anual de treino é prejudicado por conta do calendário cheio, que a gente joga praticamente de janeiro a janeiro, né? Como eu disse, a gente inicia a atividade no meio das férias dos meninos, dos alunos, e já inicia pensando num campeonato há 2 meses. Então você não tem uma preparação adequada para o processo de treinamento dos meninos. Você já entra no contexto do jogo. E você, Mike, o que é que você acha desse calendário? Como se encaixa, né? O difícil é fazer encaixar às vezes. Exato, é um calendário que, assim, a gente tem que se virar nos 30, e aí entra a questão de o menino conciliar colégio, aula de inglês, o reforço, o específico, zarinha. Os meninos hoje, tipo, você vai dar um treino até para um menino, ele só tem tal hora, às vezes não tem nenhuma hora completa para poder você fazer um trabalho. Enfim, e acaba que eu acho que sobrecarrega as crianças. Porém, nesse meio que a gente está vivendo, eu acho que quanto mais a criança compete, quanto mais ela joga, compete, mais ela vai desenvolver. Outra coisa também que a gente vem reparando é justamente isso que você disse. É a questão da criança deixar às vezes de ser criança. Perfeito. Por quê? Porque além de uma rotina muito esticada que ela tem inglês, ela tem específico, tem um treino de futsal, às vezes tem um treino de campo, às vezes tem a fut 7, às vezes o pai encaixa ali uma outra coisa e acaba deixando de ser criança, né? Eu acredito que esse calendário aí, essa rotina constante cansa as crianças. Eu queria saber de vocês, assim, se isso pesa no físico deles, assim, se é ruim para eles. Assim, se o pai tem que optar, né, por segurar aqui, não, olha, é melhor a gente fazer só um futsal agora, é melhor a gente participar só desse torneio, tá entendendo? Assim, eu sou da linha que a criança até no mínimo 10 anos de idade, ela não pode jogar futsal nem futebol. Acho que pode até fazer ali se quiser para brincar, mas não tem que competir ela tem que aprender o futsal. Acho que ele vai formar a mentalidade, a tomar decisão, o pensamento rápido, o improviso, o espaço curto. Quando passar ali, nos 10 anos, ela começa a fazer um futsal, fut 7. Os 13 começa a poder entender um 11, mas aí também vai tirando outros, se quer fazer a transição. E aqui na Paraíba a gente não tem transição. Aqui é fato, a gente tem clube, nenhum clube aqui na Paraíba faz a transição direito. Então, esse fracionamento que eu tô dizendo é o que acabaria ensinando o guri a jogar. Agora, se o pai não tem a paciência e aqui a gente não tem esse trabalho bem feito, não adianta querer botar em 1 milhão de atividades que vai acontecer isso aí.
vai acontecer isso aí. O moleque vai jogar 3 jogos num dia, vai chegar no último, não vai conseguir performar, talvez no segundo já esteja cansado, aí vem lesão, vem o menino, quando daqui a um ano e meio não quer mais saber de esporte, porque a mente também cansa, e por aí vai se perdendo. Às vezes grandes talentos a gente tem e se perde por conta disso. E você, Amaral? Essa questão que Mike falou, ela é a sequência natural e correta da formação, né? O atleta entrar no período competitivo de fato com 11, 12 anos. Porém, no mundo capitalista em que vivemos hoje, né? Inclusive no esporte não se faz diferente, né? Infelizmente a gente já começa o processo de formação de atletas com competições. Verdade. Então, não tem como você fugir disso. Infelizmente, se você for fazer diferente, você vai fazer diferente com o mínimo de atletas, porque a partir dos pais e do interesse deles, que é a competição, a gente precisa atender a necessidade. E aí foi se aumentando a quantidade de escolinhas, de projetos esportivos, de futsal, e aí foi se aumentando ainda mais a demanda, né? E aparecendo competições e sobrecarregando a criança. Como você falou, você foi extremamente feliz quando você falou que por muitas vezes a criança perde o lado da infância. Ela deixa de brincar, né? E o processo competitivo, ela não dá espaço à criança para brincar, né? Dentro do espaço competitivo não dá. Se você quiser colocar a criança para se divertir, não vai ser num campeonato onde a pressão é muito grande, onde o nível de exigência por muitas vezes é maior do que aquilo que a criança pode absorver, né? Isso. Então não é o ambiente salutar para que ela brinque, né? Quer brincar? Escolinha, processo lúdico de atividades, onde ele vai aprender brincando. No lado competitivo, dificilmente ele vai brincar. Então, por muitas vezes, a criança ela perde de fato a infância. Às vezes os pais investem muito na formação da criança nessa faixa etária e esquece esse processo importantíssimo que é o lado da brincadeira, a essência do crescimento natural, né, e lúdico da criança. Eu acredito que o esporte escolar é a melhor ferramenta de formação, é onde você consegue de fato fazer uma formação na sua plenitude, onde você começa com a criança na escolinha, consegue dentro da escola desenvolver um trabalho lúdico, ou aprender brincando, e dentro do contexto da brincadeira você começa a introduzir realmente de fato a criança no esporte, para que lá na frente, né, e que vai subindo de acordo com o nível de escolaridade também, Fundamental 1, quando chega no Fundamental 2 é justamente o período onde ele entra no pré-competitivo para o competitivo, é onde você começa Exato. a exigir de fato da criança, onde começa a surgir, por exemplo, os jogos escolares mirins, 10 a 12 anos, os jogos escolares infantis, de 12 a 14 anos, e aí realmente você consegue, na sua plenitude, fazer uma formação completa. Vou polemizar um pouquinho aqui. Relação dos pais. A gente sabe que pai é chato. Eu sou pai, eu sou chato, viu? Eu sou daquele pai que grita mesmo na arquibancada. Como é que fica a relação? Porque é o seguinte, né? No clube, na escolinha, você tem 2 clientes, né? Tem o pai e tem o filho. Como é que faz para separar, né? Como faz, Mike, pra gente conseguir conciliar isso? Rapaz, é até meio clichê. O problema do futsal, o problema da base é o pai, o problema não é o menino, é o pai. Mas às vezes, infelizmente, é a verdade, né? A gente não tem muito o que fazer, porque, assim, existem 2 linhas de lidar com isso. Ou você corta totalmente, não, pai não se mete, tchau. Eu digo por mim, porque eu sou muito, eu não sei ser desse jeito. Eu não sei, tipo, cortar. Se o cara vem conversar comigo, eu paro, eu escuto, às vezes, só que eu acho que às vezes, simplesmente por educação, muitas vezes. Às vezes ele vai dizer um negócio, eu vou escutar, não, entendo, tal. Se eu ver que é um negócio muito absurdo, vai entrar por um lado e sair pelo outro. Se eu ver que tem um negócio que é pertinente,
às vezes é uma questão que ele não tá entendendo porque você vai lá e explica. E às vezes isso ajuda dele entender. O que eu acho que não pode existir é o pai, por exemplo, pai achou ruim alguma situação do treino, pegar, tirar o garoto do treino, vamos embora. Que acontece. Ah, não sei o que, a aula é ali, pronto, aí vou até botar uma situação de escolinha. A aula é ali, o joguinho do menino termina primeiro, 5 minutos antes do horário, o outro vai passar um pouquinho, aí a mãe pega e leva... Não, espera liberar todo mundo, até pra ele aprender que o horário é aquele, às vezes não vai estar sempre jogando e tem que aprender. Chega lá, a gente tá terminando o treino, aí a mãe chega, fulaninho já tá liberado, vou levar ele. Não, na minha visão isso aí tá errado. Aí vamos pra equipe, às vezes o moleque não tá jogando tanto, ou então ficou num time que o pai julgou que era o reserva. E às vezes você não tá nem pensando em time titular, time reserva, você só tá misturando ali, vendo algumas opções que podiam se encaixar. O pai achar ruim, desce pra quadra, fala, isso aí o pai tem que se colocar no lugar. Olha, eu sou pai, eu sou torcedor, eu posso gritar, eu posso torcer. Eu não posso entrar no ambiente que é o professor. Ele entra na sala de aula pra falar com o professor no meio da aula, não entra. Então na hora do treinamento eu acho que tem que existir esse mesmo respeito. Isso, eu acho que o que mexe mais com a alma do pai é a questão do filho na reserva. É o ego, né? O ego. Isso é complicado demais. E eu queria saber como é Amaral como que ele consegue resolver esse tipo de problema, né? Porque não tem como todo mundo ser titular. Rapaz, falar dessa influência é algo muito complexo. Eu acredito que a gente precisaria de um dia, né? E um dia seria pouco para a gente chegar a um consenso de como tem que ser o comportamento do pai nas arquibancadas, né? Eu acredito que assim, como o Mike falou, cada um tem que entender, cada um no seu quadrado, né? Então, nós somos professores de educação física, nós estudamos para isso, né? Nós erramos como todo ser humano, e a gente sabe disso, porém nós somos capacitados para aquilo. E se o pai confiou, né, levar o seu filho ao nosso projeto esportivo, é porque ele ao mesmo tempo confiou no trabalho daquele profissional. Isso. Então eu acredito que ele precisa entender primeiro o processo, né? E é difícil você explicar o processo a uma pessoa que é leiga, né? Na sua grande maioria, né? Segundo, ele precisa respeitar o processo, né? Respeitar o processo que vem do professor para o filho dele. Nós temos a maior dificuldade do mundo, que é juntar o interesse de todos e transformar em um só. É humanamente impossível você conseguir atender ao interesse de todo mundo. Então, tem gente que procura a sua equipe. Ah, não, eu quero que ele socialize e fique ali com os meninos, desenvolva através de esporte. Ok, tem aquele pai que procura o seu trabalho porque acha que o menino tem potencial para ser lapidado, para ser trabalhado, e quer que o menino evolua ali. E tem um pai que quer que o menino seja campeão. Não admite outra situação que não seja campeão. Então você tem que saber trabalhar com esse jogo de interesses, administrar, gerir essa situação, né, para que você possa tentar atender a maioria, né? Sempre vai ter alguém insatisfeito, mas acima de qualquer coisa ele tem que respeitar o processo da equipe, o processo individual do seu filho e as tomadas de decisões dos professores. Você pega um menino de 8 anos, tem muita gente que diz, esse menino é craque, vai ser jogador. Tem como afirmar que vai ser jogador com 8 anos? Nunca, jamais. Essa questão do sair muito cedo, do craque, eu acho que endeusar uma criança, como é o termo que eu uso, endeusar uma criança, você é craque, você é o melhor, você é o faixa. Isso não é salutar. Não é salutar. Você precisa saber elogiar e criticar, né? Alguns pais, não são todos, alguns pais, e toda regra tem exceção, né? Tentam criar os filhos numa bolha que não existe. Super protegê-los, né?
Não existe essa superproteção. Não existe. Os pais precisam entender que os meninos precisam passar por situações adversas. Né? O esporte, como eu já falei, ele ensina a viver. Então essas situações eles vão lá na frente encontrar. E se na primeira situação adversa que a criança tiver, o pai tirar do clube, tirar do treino, reclamar por isso, né? Não vai ser salutar para o desenvolvimento dele. Entendeu? Porque, como eu digo, essas situações são importantes acontecer. Né? Exatamente isso. Não corriqueiramente, mas porque a gente trabalha para que não sejam sempre, né, essas situações. Mas precisam acontecer. O pai não pode se preocupar em super proteger, em criar uma criança na bolha para que isso não aconteça. E tem pais que começam em um clube, não se satisfazem com aquela situação daquele clube, saem, vão para outro clube, encontram outras adversidades, saem também. E ficam num ciclo onde primeiro o pai não ensina o filho a ter uma identidade, né? A ter uma identidade. A sua identidade é a APB. Jogue pela APB. E, assim, não é querendo prender ao projeto. É óbvio que você pode se satisfazer com algumas situações e sair. Ok. Mas não ensina seu filho na primeira situação adversa que ele encontrar, mudar de lugar, mudar de ambiente. Porque a vida não vai ser assim. A vida não vai ser assim. Primeiro, as crianças não vão ter pais eternamente. Elas vão precisar voar com suas asas, né? E infelizmente, hoje em dia, até mais cedo do que... Exato. Saindo do que muito antes, mais né? cedo, né? Até mais cedo do que antes. Então o pai que quer que o filho seja jogador de futebol, ele precisa começar a entender que essa independência ela tem que começar de pequeno. É óbvio que você não vai querer que uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos saia de Uber sozinha, pegue ônibus. Não, não é isso que eu estou falando. É criar uma independência, ou seja, é deixar que a criança tenha autonomia para tomar suas decisões, tanto no treino quanto a própria decisão de vida. Ah, pai, eu não quero, tem que não deixar quero jogar, ele passar pelo eu não processo. quero mais jogar na APB, eu quero jogar no Cabo Branco. Deixa a criança. Se ele quer ir pro Cabo Branco, vá pro Cabo Branco. Deixa ele ter comparação. Ah, não, pai, eu não gostei daqui, eu quero voltar para onde eu era. E assim outros projetos, né? Acho que essa autonomia ela tem que acontecer. E por muitas vezes a gente percebe que a autonomia não vem da criança. Ela vem de uma vontade do pai, por uma decepção que o pai teve naquele projeto, e leva para outro. Entendeu? Então eu acredito que essa independência, essa autonomia a criança tem que ter desde o início. Né? Desde o início, sempre. Mike, me tira uma dúvida. Craque com 8 anos. Isso aí é o sonho do pai, que o menino seja craque com 8 anos, porque às vezes o menino, primeiro que o jogador de 8 anos, não é o que joga, que decide, que resolve com 8 anos, não é o mesmo que vai decidir resolver com 13, com 11. Ah, ele fazia tanto gol de falta, é o tamanho do gol, o tamanho do goleiro. Aí o goleiro cresce, ele vai começar a chutar a falta. A gente tem muito problema, até com as crianças. Por exemplo, tem uma falta. Quando o menino começa a fazer 11 anos, que a gente quer fazer uma jogada de bola parada, o menino quer chutar, porque ele aprendeu que vai chutar e vai fazer o gol porque o goleiro é baixo. Só que com 11 anos os goleiros já estão crescendo, já estão pegando impulsão, já estão chegando na bola alta. E acaba que aí a gente vai desmistificando isso aí pra criança. Aí o problema, mais uma vez, como o Amaral disse, vai pra fora. Não, porque tem essa bola aí, tem que chutar. Aí o pai se metendo naquele outro assunto que a gente tá. O pai se metendo de dentro da quadra. Porque o professor ensina que a subtração faz de um jeito, mas ele quer que faça do outro. Cara, existe esse processo. Então, isso é o que o pai tem que botar na cabeça. Que não é porque o menino é bom com 8 anos, tem que sair fazendo teste em todo canto. Minha opinião. Pra gente encerrar, é uma pergunta que é bem polêmica, assim. Altura e peso. O que importa no futebol hoje? Posso começar? Pode, porque eu tenho um exemplo aí, Amaral conhece. Nenhum nem outro. O que importa tá aqui, ó. Cabeça. Obviamente é a qualidade técnica, mas a cabeça.
infelizmente, os clubes hoje, eles são resultadistas. E ele quer um menino que seja grande e forte porque vai ganhar ali. Mas esse menino que é grande e forte não sabe resolver problema como o menino que é um pouco menor e um pouco mais magro. Pega um menino que é menor, faz um tratamentozinho com ele lá, faz uma suplementação, bota ele pra aprender, criar uma inteligência corporal para poder fazer um trabalho de força de musculação. Pega esse menino aí que com 11 anos resolve todo esse problema e trabalha ele. Esse aí vai dar de 1000 no cara que é... Quanto de jogador caneludo que a gente vê hoje? É por causa disso. Os treinadores são resultadistas. Aí quer um moleque grande pra ganhar o jogo lá. Só que daqui a 2 anos esse moleque grande não vai resolver mais o problema pra ele. Então, o moleque que é pequeno, ele tem que estar lá. Se ele tem qualidade, tem que estar lá. Agora, que o garoto grande, forte, vai conseguir sobressair em algumas jogadas, isso é fato. Mas faz um trabalho bom de core com o moleque, faz um trabalho de força bem feito, faz isso aí. O moleque às vezes é baixinho, mas vai chegar junto se ele tiver a consciência que tem que ser durinho, que vai botar o pezinho duro, que vai usar o braço, que vai fazer e vai estar equilibrado com esses outros fatores que vêm do futebol, né? Porque o futebol já é muita força. Mas, assim, isso é trabalhável. Essa força é trabalhável. Tá entendendo? Se você conseguir trabalhar, mas ninguém quer pegar o pronto, o que tá mais fácil e fazer. E aí, Amaral? Eu complemento dizendo o seguinte: peso é importante, com certeza. Altura, nem tanto. Mas mais importante de tudo é você ter um jogador inteligente. Esse é o jogador diferente. Não é o jogador mais alto, ou mais forte, ou mais fraco, ou mais magro, mais gordo. É o jogador inteligente. Essa é a maior dificuldade que nós temos. Formar jogadores inteligentes. E é o desafio. Que resolvam problemas, né, professor? Formar jogadores inteligentes. Primeiro de tudo. Para depois você pensar em altura, em peso. Né? Você precisa transformar jogadores em jogadores inteligentes. E aí você conta nos dedos, né? Porque jogar futsal todo mundo acha que joga. Chutar uma bola todo mundo acha que chuta. Mas o inteligente, ele chuta do seu jeito. Ele sai das situações do jogo do seu jeito, pensando com a sua cabeça. Então, acho que mais importante que peso e altura é formar jogadores inteligentes. Porque jogadores inteligentes, se não forem jogadores inteligentes, serão pessoas inteligentes no futuro breve. Então isso você tem que se preocupar por demais. Formar pessoas inteligentes. Jogadores inteligentes, se não forem atletas, serão pessoas inteligentes no futuro. Show de bola, quero agradecer a vocês, viu? O papo foi muito bom, muita sabedoria envolvida e muito obrigado, viu? Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom falar sobre aquilo que a gente ama fazer, né? Que é falar sobre futsal, falar sobre as problemáticas do nosso futsal, né? Estar aqui do lado de Mike, que eu tive o privilégio, né? De trabalhar com ele, foi atleta da APB, foi campeão paraibano com a nossa camisa, né? Hoje é profissional, é um orgulho para mim, né? Agradecer a oportunidade, né? Como o Amaral falou, sempre bom estar falando do que a gente gosta, do que a gente vive, né? E das problemáticas, mas também das situações, do que a gente acha, de como resolver, né? A gente também não entregou só as problemáticas e criticou, a gente teve aqui a oportunidade de falar como a gente pensa em resolver, né? E isso que é o mais importante, ter esse espaço aqui.